A paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Mais uma vez vou falar de testemunho, dar um testemunho tremendo, que pela misericórdia do Senhor alcançamos e que quem assistir esse vídeo, eu peço a Deus que abençoe, que possa acreditar, que possa viver milagres, porque muitas pessoas estão passando por situações igual passamos, né? Igual vou contar agora aqui, que passou, eu, minha esposa, uma de nossas filhas. E quantas pessoas perderam a esperança, não sabem mais o que fazer. Porque às vezes quando o problema ele chega, ele não chega para sair, chega de manhã e vai embora de tarde, ele chega para ficar. Então a gente tem que discernir, pedir a Deus graça, porque tem situações que ela começa a ser demais. Nós sabemos que somos seres humanos, temos problemas nessa vida, mas tem situações que ela passa do limite, né? Do limite do qual a gente começa a desconfiar de alguma coisa, que não é daquele jeito, não é dessa forma. Então a gente tem que ter uma observância para a gente não ficar malhando em ferro frio, para a gente não ficar quebrando cabeça numa situação que não é para ser tomada aquelas decisões daquela forma. A palavra de Deus diz: são os doentes que necessitam de médico. Mas às vezes Deus está falando de outro médico, não o médico físico aqui da terra, mas dele, o médico dos médicos. A gente tem que saber quando é para procurar o médico físico, o médico que está nos hospitais, quando é para procurar o médico dos médicos. Amém? Então vou começar aqui lendo aqui uma mensagem em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. No ano de 1995, a minha filha mais nova, ela tinha dois meses e meio. Então ela, de uma hora para outra, ficou doente, pneumonia. E aí a gente pensa, né, vamos correr, levar o médico, vai medicar e vai dar tudo certo. E assim fizemos. Só que aquela pneumonia, ela não foi como a gente pensava. Ela durou muito tempo mesmo. E o que acontece? A gente, na época, não tinha hospital infantil na cidade que morávamos, né? Eu moro no Rio de Janeiro, não sei ao alcance do vídeo. Estou falando de Brasil, nível de Brasil, que às vezes o vídeo vai longe. Então, morava em Queimados, Baixada Fluminense. E o hospital infantil era em Paracambi, umas 6 estações acima de trem. Então, tínhamos que ir para lá. Vamos para lá para socorrer ela. E ela ficou internada. O que acontece? Ela teve muitas pneumonias. Não tinha um mês inteiro que ela passasse sem ser internada. E olha que nós tínhamos todo o cuidado com ela. 2 meses e meio, é muito novinha para ter pneumonia e várias pneumonias. Então, essas pneumonias, ela dava todo mês. Às vezes ficava 2 vezes internada. Demorou tanto que foi construído um hospital infantil em Queimada, onde a gente morava. E aí ela inaugurou esse hospital. Eu estou falando de 4 anos tendo pneumonia 1, 2 vezes ao mês. E remédio não resolvia. Aliviava, sarava, daqui a pouco estava de novo. Era uma situação muito... Nós vivíamos tenso, né? Uma pressão psicológica, porque, poxa, a gente sabe que é perigoso. Então, depois de tantas lutas, tanto remédio, aquela situação toda, a gente oramos, sempre oramos. Igual eu falei em outro vídeo, a gente quando fala assim, tem um testemunho tremendo, parece que a gente está se exaltando, não é? Porque tudo que Deus faz na nossa vida, a gente fica muito grato. É grandes coisas, porque se não fosse Deus, ela nem estaria aqui mais. Não, hoje é casado, tem seus filhos, mas foi difícil. Então, teve um certo dia, uma certa noite, que a minha esposa teve um sonho,
né, que uma médica, né, uma pessoa, uma mulher vestida de médica, uniforme de médica, falava para ela assim: pega açaião e, e aça-peixe e leite e bate, faz um, um suco com isso aí e dá à criança. Então, de manhã ela me contou, né, esse sonho, aí fiquei pensando assim, poxa, açaião eu conheço, sei onde tem, leite, né, normal, mas aça-peixe a gente pensa logo assim no pior, onde eu vou arrumar aça-peixe? Né, eu nem nunca tinha ouvido falar nessa erva. Mas Deus, ele não pede nada a gente para fazer que não esteja ao nosso alcance. Mas a gente pensa logo, por ser uma situação difícil, né? Vai ter uma guerra para conseguir a solução. Aí eu saí assim meio pensativo, encontrei um irmão da igreja e perguntei ele: meu amigo, sabe aonde eu posso encontrar aça-peixe? Ele falou assim: no seu quintal o que mais tem é aça-peixe. Aí foi lá e me mostrou o que era. A gente pegou, bateu aquilo no liquidificador e deu ela. Algumas vezes, não demorou muito, né? A pneumonia sumiu. Nunca mais teve pneumonia. Aí eu vou dizer assim, o remédio para a pneumonia é açaião, aça-peixe e leite. Não. Porque o que acontece? Ela ficou curada, graças a Deus. Acabou aquela guerra, aquela luta. Mas por que demorou tanto? Demorou 4 anos aquela guerra. Aquela situação, aquela tensão, aquele medo. Nós tínhamos um cuidado extremo. Tínhamos outra filha, uns 3, 4 anos mais que ela, que a gente acabou assim meio que deixando a criança um pouco de lado, porque essa criança tomava a atenção da gente todinha, criando até uma situação da filha, na primeira filha, a filha mais velha, ficar assim com ciúme, porque a gente vivia tenso, preocupada com a criança mais nova. Então, a gente fica, sabe, uma situação. Por que Deus deixou 4 anos? Sabe, a gente teme muito, a gente tem muito medo das coisas, a gente esquece, é claro que a gente não vai dar o peito para ser um alvo para alguém atirar, não é isso, mas a gente tem muito medo das coisas. E certas situações dominam a gente, deixa a gente numa pressão psicológica tremenda. Eu lembro, olha, isso causa trauma. Eu lembro que quando ainda criança, a primeira casa que meu pai, né, contratou uns pedreiros para construir, na primeira tempestade, ela caiu em cima da gente. Então ficamos com trauma disso, que toda vez que armava a chuva, a gente entrava no carro com ele, ia para a cidade, ele procurava um bar de laje, a gente ficava ali, ele jogando sinuca, a gente tomando refrigerante, até passar aquela tempestade para a gente voltar para casa. Voltava para casa, a casa estava boa, não estava de pé, não tinha caído, o que tinha sido feito direito, né? Mas a gente ficava com esse medo. E depois que eu, né, me tornei adulto, eu também mantive esse medo. A minha primeira casa era de telha, e toda vez que armava tempestade eu ficava apavorado, com medo, por conta daquele trauma que ficou. O trauma é uma doença, né, psicológica, acredito eu, que ela fica para a vida toda se a gente não reagir, se a gente acomodar com ela, acreditar que é assim mesmo, fica. Então, eu lembro que quando eu me converti, né, a gente não está acostumado a estar orando, aí eu percebi uma coisa, começava, a casa ainda era de telha, no meio da noite, 2, 3 horas da manhã, começava a acordar com a ventania na parede, aí eu corria lá para orar. Aí eu orava, pedindo a Deus para não deixar aquela... Olha só o trauma da infância. Quando eu acabava de orar, abria a janela. Tem uma vez que eu abri a janela a primeira vez, o céu estrelado. Aí eu entendi, falei, meu Deus, Deus está querendo que eu vença esse medo, que eu vença esse trauma. Né? Então Deus estava usando contra mim aquele trauma, aquele vento, e depois, umas 2, 3 vezes eu vi, poxa, o céu estrelado, não ia ter tempestade nenhuma. Eu entendi assim, alguém pode dizer assim, mas será que Deus tem atenção com a gente, com qualquer um de nós, Deus tem atenção, basta a gente se voltar para Ele. Deus não tem preferência de filhos, né, de seguidores. Deus quer que a gente se volte a crer nele, porque é um absurdo não crer que existe um Deus.
né? E crer quem é esse Deus, que às vezes a gente dá essa honra para um monte de coisa por aí que é criatura de Deus, não é Deus, né? Então, eu entendi esse trauma meu, né, do medo da chuva, e aquele trauma que estava deixando a minha filha, a gente tenso. Teve uma vez que a gente tinha uma farmácia, né, um pouco distante da nossa casa, e o dono dela era um médico. Então a gente comprava muito remédio lá com ele por conta dessa situação, e chegamos lá com ela dentro do carrinho, enrolada, falou doutor, ela tá com febre, ela tá... A gente já com medo, já querendo comprar um remédio de novo, ou outro remédio mais forte, não sei. Aí ele olhou e falou assim, ela não está com febre, vocês agasalharam demais, ela está quente desse monte de cobertor, que nós enrolamos o carrinho dela, de carrinho de bebê com cobertores, ela estava abafada ali dentro, porque a gente estava com medo, era um trauma. Então a gente tem que vencer esse trauma. Eu, quando percebi que não tinha chuva nenhuma para cair e era só um vento, falei, poxa, Deus está me mostrando para não ter medo, ainda que fosse uma tempestade, quem guarda é Ele. Então, a minha filha, nós demos esse remédio indicado nela, dessa forma, e ela bebeu e nunca mais teve pneumonia, nunca mais teve. Então, o que eu aprendo com isso é a graça e a misericórdia de Deus na vida da gente, na vida de qualquer um que teme, que respeita os mandamentos dele. Nós não somos super-heróis, a gente tem fraqueza, a gente tem falhas, né? Mas a gente junta tudo no final do dia, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa, me dá força para não fazer de novo, me ajuda a caminhar o seu caminho, me ajuda a estar no seu caminho se esforçando, né? A Bíblia diz, buscai a santidade sem a qual ninguém nunca verá Deus. Deus sabe que a gente nunca vai ser santo, claro que não. O que Ele quer é que a gente se esforce. Tempos passaram mais que uns 30 anos, conhecemos um irmão na igreja que a gente estava frequentando, ele estava muito doente de pneumonia. A minha esposa falou com ele, falou, olha só, existe esse testemunho na vida do meu esposo, isso tudo que passamos uma luta, né? Ele passou por isso tudo aí. Até na época, não era essa esposa, era outra esposa. Eu estou abrindo um assunto que nem precisava, né? Porque também é outra situação que acontece. Outra hora, mas antes que a pessoa faça um julgamento, eu quero dizer que o primeiro casamento durou 17 anos. E esse segundo já está em 23 anos e pouco. Então não é uma situação que fica, né, casando, separando para casando, não. Depois eu vou trazer um testemunho dessa área aí, que é muito importante para que as pessoas também, né, é uma orientação, porque quando um casamento é desfeito, não é só acabou, vem embora, não. Atinge os filhos, atinge todas as áreas, atinge aqueles que nos observam, aqueles que às vezes até se espelham na gente também. É uma situação muito séria. Mas eu vou trazer outra hora os motivos pelos quais levam um casamento a acabar, que é quase imperceptível. Quando vê, já está na beira do barranco. Eu só falei isso para entender, né? O cara é hipócrita, não. Estou falando que foi a minha primeira esposa, teve esse sonho, Deus deu sonho a ela, e aconteceu dessa forma. Passaram mais ou menos 30 anos, pouco tempo atrás, uns 30, ou não, uns 28 anos mais ou menos, tinha um irmão na igreja da gente que ele estava muito mal de pneumonia. Aí minha esposa, sabendo do testemunho, passou para ele, ele foi lá, fez, não resolveu, ele faleceu, ele partiu. Então quero que vocês entendam uma coisa, que não era o assapeixe, nem o saião, nem o leite, era Deus. Mas por que Deus não agiu? Não sei por que Deus não curou ele, não sei. Porque já era uma pessoa, não era velho, uma pessoa madura, mas isso não importa para Deus. Eu lembro que, tempos atrás, tinha uma criança de 12 anos, tinha uma jovem de 24, e tinha a minha sogra atual, lá nos seus 60 e poucos anos. Um problema sério de saúde. Aí Deus curou minha sogra. Aí eu falei com o pai desse garoto de 12 anos, que era meu amigo, falei com Deus, curou minha sogra, uma pessoa já de idade, né? A gente pensa assim, já de idade, Deus vai preferir curar o mais novo. Mas não curou. O garoto de 12 foi embora, a menina de 24 foi embora, e minha sogra está aí. Entendeu? Então a gente nunca vai entender Deus. Ele faz do jeito que ele quer. Esse irmão partiu. Então não era esse remédio, não era
né, o açapeixe, o açaião, o leite, não. Era Deus que quis agir daquela forma. Mas Deus deixou a gente passar por isso 4 anos para a gente aprender, ter fé nele e se livrar dos traumas. Eu me livrei do trauma. É claro que eu não vou ficar debaixo de uma casa que eu sei, que eu sou construtor civil, eu sei que é uma casa que pode cair a qualquer momento. Eu sei que é uma casa segura. Então, isso é questão, né, da gente usar sabedoria. Mas aquele medo, quando vem as lutas, porque Deus prepara a gente para as lutas. Porque, né, no mundo tereis aflições, né, não é que está escrito, mas tenha bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo e passar pelas guerras, pelas lutas, pelos vendavais, crendo que seja o que for e acontecer com a gente, Deus está com a gente. Deus pode dar vitória, livrar, curar, como Deus pode deixar partir. Mas de qualquer maneira estaremos com Deus. Quero fazer uma oração para as pessoas que têm dificuldade de acreditar em milagres, porque tem muitas pessoas que têm. Mas é só quem não acredita? Não, tem pessoas que creem, tem pastores que não acreditam mais em milagres. Né? E a gente fala assim, a pessoa está inventando moda só para ganhar visualização, para viralizar. Não, isso é verdade. Mas tudo que se fala na internet é verdade? Não. Mas tudo que se fala na internet é mentira? Não. Né? Então a gente, né, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Quem me conhece sabe que eu não ia jamais se prostrar diante de uma câmera para falar mentira. Entenderam? Então vou orar e que Deus possa falar profundamente no coração de vocês. Senhor Deus, tu sabe o quanto foi difícil para mim também acreditar no começo. Foram muitos momentos muito difíceis que eu achei que não sairia dali vivo. Foram momentos tremendos, terríveis, de dar medo. Se eu tivesse que escolher passar por aquilo ali para ter um testemunho forte para contar, eu preferia não ter testemunho nenhum. Foi momento de dores, de angústia, de amargura, mas o Senhor foi com a gente. O Senhor nos deu vitória. Então, meu Deus, essas pessoas que têm, assim como eu tinha, essa dificuldade para crer, para acreditar no Senhor, que o Senhor faz, e para acreditar que o Senhor está com ele, que às vezes a gente se diminui tanto. E é importante se diminuir na presença de Deus, sim. Nós somos nada, nós somos barro, cinza. Mas Deus nos ama. Não foi à toa que ele morreu na cruz. Foi para salvar os pequeninos, aqueles que ninguém dá nada por ele, aqueles que não é nem considerado gente, pessoa, é alguma coisa, é um lixo à vista de muitos. À vista de muitos grandes aí que se acham Deus. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Toma essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Ajuda elas a acreditar. Ajuda elas, meu Deus, a fazer prova de Ti com respeito, né, com ordem, com sentimento verdadeiro, que o Senhor vai. Elas vão ver, meu Deus, o agir de Deus na vida delas. Que Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus.